Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos aqui novamente, mais um vídeo do canal do YouTube da Eletrion. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, a doutora Sinira Saad Simão Haddad. A Sinira tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Unifesp, é especialista em fisioterapia na saúde da mulher pela Abrafisme, é docente do curso de graduação de fisioterapia da Uniluz, é coordenadora da especialização de fisioterapia em ginecologia da Unifesp e docente dessa pós-graduação, várias pós-graduações de fisioterapia pélvica. É membro da diretoria da ABFO, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, e proprietária da clínica de fisioterapia especializada em fisioterapia pélvica e oncológica em Santos. Pelo currículo dela, vocês já viram que o nosso bate-papo hoje vai ser bem bacana, vocês terão muito para aproveitar. Simira, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Ai, Laura, eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de estar falando, agradeço você, a Juliana, profissionais que eu admiro muito, né? Aprendo já aprendi, aprendo muito com vocês, então é um prazer enorme estar aqui, viu? Muito obrigada, viu? Então, hoje nós vamos dividir aqui um pouco de conhecimento sobre endometriose. E eu vou falar para vocês, nem eu sabia que a Sinira trabalhava com endometriose dentro das várias coisas aí que ela faz, e a gente conversando, né, para decidir qual seria o tema do assunto aqui do nosso canal. Ela me contou que fazia um trabalho muito bacana, né, com endometriose lá. Então, acho que a gente podia começar falando sobre isso, né? Que trabalho é esse? Como é que a endometriose, a fisioterapia da endometriose surgiu aí na tua vida? Sim. Na verdade, eu tenho uma experiência vasta com endometriose por causa da Associação de Endomulheres que tem aqui em Santos. Então, eu fui começando a dar algumas orientações, estudar, atender algumas pacientes pelo ambulatório, né, da faculdade, atendimento público. E aí, essa associação aqui em Santos, que chama Endomulheres, né, Associação de Endomulheres da Baixada Santista, ela cresceu muito, ela tem uma visibilidade nacional, tanto é que em vários eventos nacionais ela é tida como referência. E a partir daí, então, surgiu muito interesse em estudar cada vez mais, porque essas pacientes começaram a aparecer e eu comecei a dar muita orientação mensal para essas pacientes pela associação. Na época de pandemia, a gente atendia online e a gente atende desde o pós-operatório, né, que seria o tradicional ali, quanto as pacientes também que não operam, né, a questão da dor, enfim, a gente pode falar do quadro clínico da endometriose, mas foi aí que começou a surgir, né, a endometriose, a fisioterapia ali na endometriose. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Às vezes não é a gente que escolhe, né? A gente é escolhido por determinadas coisas, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai se formando. Mas para quem está nos assistindo, o que que é endometriose, Sinira? Bom, endometriose, né? Primeiro a gente tem que pensar o que é o endométrio. O endométrio é a camada interna, né? O tecido ali que recobre a camada interna do útero. E a endometriose, então, é quando esse tecido ele se encontra, ele está fora da cavidade uterina. Os órgãos mais comuns que são acometidos são os órgãos pélvicos, então tem muita endometriose no ovário, que daí é considerado inclusive endometrioma. Tem endometriose que fica na bexiga, no próprio peritônio, nas trompas, o que é uma das causas da infertilidade, né, endometriose na trompa, na região do intestino, no fundo vaginal. Então, todos os órgãos pélvicos são muito acometidos, em sua maior parte, né, que é o acometimento da endometriose, mas também existem distribuições aí da endometriose em outros locais. E aí a gente tem várias teorias, né, da endometriose. Uma delas, a mais aceita, é da menstruação retrógrada, que, na verdade, um pouco do fluxo
menstrual que sairia totalmente pelo canal vaginal, teria um refluxo tubário, né? E então se alojaria nesses órgãos pélvicos. Só que os estudiosos mais atuais viram que muitas mulheres, a maioria das mulheres, ou quase todas, têm um pouco desse refluxo tubário, então a gente tem um componente também de imunidade. Então, as pacientes que não têm certa imunidade para destruir esse refluxo tubário, então, deixaria esse tecido acoplar nos órgãos ali. Né? Além disso, tem a teoria de disseminação linfática, de disseminação sanguínea e a de embrionária, né? Que endométrio e peritônio teriam a mesma origem embrionária e então em algumas mulheres também provocada pela questão imunológica, ela teria uma formação anômala ali e deixaria crescer aquele tecido, né? Lembrando que o hormônio está completamente ligado, então o estrogênio, quanto mais estrogênio ali, né, pior os sintomas. Essa doença, quando ela se acopla, ela tem uma característica inflamatória e ela é recorrente, né? Ela começa com dores somente no período menstrual, porque esse tecido acaba sangrando também, né, nessas regiões. Então, a principal e a primeiro sintoma que essas pacientes têm a dismenorreia, que é a cólica menstrual muito forte, e não é uma cólica forte que você toma analgésico que passa. Geralmente as mulheres, né, as adolescentes, né, que às vezes já começam com essa dor, elas têm que ir ao hospital, tomar medicamento endovenoso, elas faltam da escola, depois faltam do serviço. Então, a gente vê uma dor que causa, né, esse absenteísmo, né, essa falta importante aí da atividade da mulher. E justamente por ser inflamatória e descamar, ela vai criando aderências e fibroses nos tecidos e a anatomia vai ficando ruim. E quanto mais aderência, mais dor. E quanto mais dor, mais retração. Então, a gente vai vendo ali um acometimento de órgãos, de postura, de musculatura, de fáscias, né, aquela dor difusa. A gente considera também a endometriose progressiva, né, e aí a grande crítica, né, dos especialistas, que é o diagnóstico tardio. Porque quando você intervém com medicamentos, com estilo de vida, né, que se fala muito hoje da endometriose, do controle de estilo de vida saudável para controlar a doença, quando você descobre antes, você tem muito mais chances de controlar a doença e causar menos impacto, né? Então, por exemplo, na sexta-feira passada eu fui num lançamento de um filme, inclusive a autora, né, estava lá, ela é norte-americana, foi em São Paulo, e o filme fala muito disso, né? E veio uma frase na minha cabeça, porque a gente fala muito da parte oncológica, né? Que o diagnóstico precoce salva vidas. E o filme é muito impactante na questão das mulheres, mostra especialmente a realidade das pacientes, né? E na endometriose isso também é verdade, porque as mulheres, elas perdem a capacidade de engravidar, né? Elas ficam inférteis devido ao diagnóstico tardio. Então, o diagnóstico da endometriose precoce também salva vidas, né? Também, às vezes, impede, né? O diagnóstico tardio vai impedir essa paciente de engravidar e vai causar mais abortos também, porque essa paciente, ela tem uma inflamação pélvica, ela tem uma anatomia que não é normal, e muitas vezes essa endometriose também está na camada muscular do útero, né? Que é chamada adenomiose. Então, quando existe muita adenomiose, esse útero não vai segurar
o feto. Então, quando você tem um diagnóstico precoce e controla essa doença, ou consegue ir para a cirurgia, né, controlar de alguma forma, com medicamentos ou com estilo de vida, como eu falei, você não evolui tanto, não deixa essas aderências virem, né, e tem menos problemas aí futuros, né? Eu estou ouvindo você falar aqui, estou pensando. Nós ainda vivemos numa sociedade que as meninas têm vergonha de menstruar, né? Tem vergonha quando ela tem cólica menstrual, né? De contar a dor, então ela prefere às vezes faltar a aula. E como fazer o diagnóstico precoce dentro desse cenário, né? Quer dizer, será que as nossas famílias, as escolas, né? O próprio serviço de saúde está preparado para acolher e fazer esse diagnóstico precoce? Então, assim, na sua realidade, você vê esse diagnóstico sendo feito precocemente? Ou são aquelas mulheres que vão descobrir, de repente, quando não conseguiram engravidar, né, que foram procurar aí por alguma ajuda? Laura, a média, né, de diagnóstico, tanto no Brasil quanto no mundo, de tempo para diagnóstico é de 7 anos. É bastante tempo, né? E uma média de 8 a 10 médicos que essa mulher visita antes de ter o diagnóstico. Por quê? Porque são pouquíssimos especialistas. Para você ter uma ideia, em Santos tem 2 especialistas mesmo. Tem muitos pacientes muitos médicos que operam, né? Mas que não fazem o tratamento efetivo. Então, para uma cidade de 400 mil habitantes que Santos, né? Tem 2 especialistas mesmo. Então, tem poucos especialistas. Os especialistas estão mais no serviço particular, né? E essas pacientes, elas vão ver, primeiro, o ginecologista tradicional, que não dá o diagnóstico, né? Então, assim, depois o gastro, depois o endócrino, depois, né? E aí vai, e ninguém dá o diagnóstico. A partir do diagnóstico, outra luta, né? Porque aí, qual é o tratamento? A primeira coisa também, os exames também são específicos. Não é qualquer ultrassom e não é qualquer ressonância que vê. A ressonância ainda, muitas vezes, ainda consegue achar, mesmo que não tenha preparo. Mas os médicos às vezes não pedem a ressonância e não pedem a ressonância com preparo intestinal, que é o correto, e com gel intravaginal. E o ultrassom também precisa ter o preparo intestinal. Então, muitas vezes, quem faz o exame não sabe ver, e quem lê o exame depois, né, também não sabe ver o laudo. E então a gente tem atraso nas queixas, né? A gente tem atraso nos exames e depois no tratamento. Mas essa realidade que você falou, ela acontece demais. A gente recebe pacientes que ficaram realmente muito tempo por diagnóstico. Mas, em particular, a minha realidade, como já são mulheres que já sabem que tem a doença ali, que já estão, o que a gente escuta muito são inúmeras intervenções de médicos não especialistas que abrem, né, fazem a cirurgia e não conseguem, só cauterizam, não tiram, não tem uma equipe que vai, de repente, tirar a doença do intestino, né? Não tem um cirurgião ali que é específico para isso. Então, a gente vê mulheres que fazem 12, 15 cirurgias até chegar no especialista e fazer a cirurgia adequada. Fora aquelas que retiram o útero, né? Fazem esterectomia sem precisar, e mesmo assim não se cura a endometriose retirando o útero, né? Então, é uma realidade bem importante. E aí, Laura, você não imagina, né? Porque você fala assim, ah, mas endometriose, ninguém nem sabe o que que é, ninguém fala disso. Você sabia que endometriose é mais prevalente no Brasil do que Alzheimer, por exemplo? Né? Não sabia. Como é que é? Qual é a prevalência da endometriose? Existem 8 milhões de mulheres no Brasil com endometriose. Nossa, é muita E, mulher. e tem 2 milhões de pessoas com Alzheimer no Brasil. É o Então, quádruplo. o quádruplo.
né? E mesmo assim, é uma doença que os médicos não conseguem fazer o diagnóstico, não conseguem direcionar. E existe muito esse tabu em relação à menstruação, né? Ainda em relação à questão feminina, a menstruação é suja, é vergonhosa, né? Como se a menstruação fosse uma coisa errada, né? Todo mundo esconde, na verdade, Tem vergonhas, né, de falar sobre isso dentro da é, escola, nas próprias famílias, né? A menina as fica famílias. menstruada e nem sabe É, o que está acontecendo. Ela acha que ela está sangrando, que ninguém nunca falou para ela nada sobre isso. a gente vê histórias assim das pacientes que falam, a minha avó falava que eu tinha frescura, que não doía tanto assim, né? Então é uma desacreditação da dor, é uma desacreditação de tudo e a vergonha mesmo da menstruação, né? Falar que dói, falar que a mulher também pode ser fraca, essas coisas, né? Que a gente escuta E demais. aí a mulher começa a achar que é uma coisa da cabeça dela, né? Que ela passa de profissional em profissional, ninguém faz o diagnóstico. Ou Sim, depois que faz, também não consegue resolver. Aí fica o estereótipo, né? Tanto que a gente escuta jocosamente a expressão, né? Esse é o perfil da endometriótica, né? Porque é uma é, mulher mais brava, né? Uma mulher mais assim. Então, é. aproveitando isso, qual que é o quadro clínico, né? O que acontece aí com essas mulheres? Essas pacientes, a gente até fala que são 6 Ds, mas eu acrescentaria o sétimo, que é a depressão, né? Que você falou ali que o quadro de depressão está muito associado. Mas em relação à parte física, né, a gente tem os 6 Ds, que o primeiro, né, é dor pélvica crônica, que é um dos principais, inclusive que a fisioterapia atua bastante na dor crônica dessa paciente. Mas além disso, ela tem a dispareunia, a disúria, né, que é a dificuldade, a dor a urinar, a dispareunia, dor na relação sexual, disúria, dor na micção, a disquesia, que é a dor na evacuação, a disminorreia, né, que é o outro D, que é muito importante, e a dificuldade para engravidar. Então, são os 6Ds. Então, essas pacientes, elas evoluem, é igual você falou, muitas pacientes, elas começam com dor lá na adolescência, elas tomam anticoncepcional, aquilo ali fica adormecido, mas muitas vezes a endometriose evolui, ou até não evolui por causa da estabilidade hormonal, mas aí ela para de tomar o anticoncepcional porque ela quer engravidar, e não engravida, e às vezes ela descobre só lá, né, lá na frente. Então, para algumas pacientes, esse é o sintoma principal que incomoda demais, né, que é a infertilidade. Mas pensando ali num quadro clínico de dor, né, que a gente pensa que essa paciente, a coisa que ela mais vai se queixar e que tira a qualidade de vida dela é a dor. Né? Então, ela tem dor na relação sexual, dor para fazer xixi, dor para evacuar e a dor pélvica, que é bem limitante. Então, é uma dor que se caracteriza por ser crônica. Ela começa no período menstrual e depois ela aumenta demais. As pacientes elas falam assim: eu tenho dor 20 dias no mês, ou eu fico menstruada 20 dias no mês, né? Passa 10 dias bem, dali a pouco vem. E essa característica da dor crônica, da dor difusa, né? Até pela mesma inervação. A gente tem uma inervação ali muito parecida entre bexiga, útero, o próprio assoalho pélvico. Então, ela fala assim: eu tô sentindo uma dor que eu não sei onde que parece que é no ovário, mas às vezes é no intestino, parece que eu tô com gases, eu tô estufada. Elas falam muito da barriga da mulher de endometriose, né, que é muito estufada. E tem a questão da relação sexual, das relações mesmo, porque ela deixa de ir para a parte social, ela, né, não é nem a relação sexual amorosa, mas a relação sexual com a relação com a família, a relação com os amigos, ela deixa de ir nos lugares, porque ou ela está menstruada, ou ela está com muita dor, ou ela, né, faltou do trabalho, inclusive, então e outra característica dessa dor, pela cronificação,
magnificação é a sensibilização central, né? Então, a gente tem uma dor que se perpetua e que fica muito presente. Isso até é uma atuação da fisioterapia no pós-operatório, porque essa paciente, às vezes, ela opera bem, mas ela permanece com a dor, né? Que é uma característica muito importante dessa sensibilização central. O que acontece é que, de tanto enviar dor, né, o cérebro vai sentindo dor, 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 então a lembrança do cérebro para aquela região é de dor, é de dor, é de dor. Então, essa paciente, ela tem dois eventos que a gente chama, que é a hiperalgesia e a alodínia, né? A hiperalgesia seria a magnificação da sensação de estímulos dolorosos, e a alodínia são sensações ou são percepções que não são dolorosas, e ela sente como dor. Então, um toque suave na região de dor, ela sente como dor. Um movimento, um alongamento, né? Alguma coisa que possa fazer que só mexe com a região, ela tem a percepção de dor. Então, isso é muito característico da dor crônica que está presente nessas pacientes, né? O seu impacto negativo imenso, né? Na qualidade É, de vida, nas atividades diárias, de lazer, laborais. A gente realmente precisa estudar e se capacitar. Que bom que estamos falando disso, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo possam se interessar e, né, estudar mais essa área. E aí, chegando na fisioterapia, né? Então, nós já falamos bastante da dor. Então, a atuação da fisioterapia numa paciente que tem endometriose, ela pode ocorrer em quais momentos? O que que é possível fazer? Quais os resultados que a gente consegue alcançar? Bom, a gente tem dois perfis de pacientes, aquelas que operaram, né? E aquelas que não operaram. Então, a gente tem a paciente que chega ainda ou num pré-operatório ou sem previsibilidade, né, sem previsão nenhuma de cirurgia, mas que chega com muita dor, né, então às vezes ela tem o diagnóstico, mas é paciente do serviço público e está na fila e chega ali sem muita perspectiva de operar, pelo menos a curto prazo. Diferente de uma paciente, às vezes, do serviço particular, que quando ela faz o diagnóstico, ela só não opera se o caso não for operável, né? Se ainda não for indicação, se ainda tiver um controle, se estiver muito no começo. Então, a gente vê esses dois perfis pensando em serviço até público e particular. Então, essa paciente que ainda está com dor, ela realmente é mais difícil de tratar. A gente faz muita coisa muito leve, muito paliativo, é mostrar para ela que ela pode fazer um exercício, que aquele exercício ela pode até sentir dor, mas que aquela dor vai passar conforme ela for realizando os exercícios. E são coisas bem básicas, né? São alongamentos suaves, são mobilizações de coluna, de pelve, né? Porque essa paciente ela vai evoluir com uma síndrome miofacial muito importante. Então, ela começa com síndrome miofacial, alterações posturais, fora a questão da dor crônica, enfim. Então, você tem que tocar muito suave, você tem que tocar muito leve, ela vai ter alterações dos músculos do assoalho pélvico também. Então, a gente faz essa abordagem. Geralmente, ela tem a dispareunia de profundidade, mas que tem um assoalho pélvico tenso também. Então, a gente aborda tudo, a questão fecal, miccional, sexual e da dor pélvica. Acho que a parte mais difícil realmente é essa paciente que não opera rápido. A gente tem uma resposta muito lenta e às vezes essa resposta nem vem. Às vezes a paciente ela liga e fala assim: estou com muita dor, eu não vou na fisioterapia. Aí a gente fala: não, mas venha, venha, né? A gente coloca, faz alguma analgesia, né? E ela fala: não estou conseguindo. Não estou conseguindo, estou com muito fluxo, não estou conseguindo. Isso acontece com muita frequência, né? Essas pacientes que estão há muito tempo, ou que já operaram de uma forma errada, ou que nunca operaram.
Em contrapartida, a gente tem as pacientes, né, que vão operar. E aí, muitas pacientes hoje, inclusive, estão chegando no pré-operatório, e é uma felicidade, né, porque às vezes elas já têm uma disfunção, por exemplo, miccional, por presença de endometriose na bexiga, né? Então a gente consegue já começar a tratar antes da cirurgia. Isso é um mundo ideal, tem acontecido muito pouco, mas tem acontecido. Mas a maior parte vem no pós-operatório mesmo. E o pós-operatório é justamente para isso, para tirar a memória da dor. Né? Essa paciente, por mais que a doença não esteja mais ali, ela criou essa sensibilização central, ela criou a memória da dor, ela fala, ela opera, ela chega e fala assim, o que adianta eu operar? Eu estou sentindo dor, eu falo, calma, né? Elas chegam com muita postura antálgica ainda, elas têm medo da abordagem cirúrgica, né? Lembrando que, assim, a maior parte hoje das pacientes de endometriose fazem videolaparoscopia, né? Então, elas não veem aquela cicatriz grande, mas elas sabem que mexeu, elas sabem que elas sentem a dor, né? Elas têm a lembrança ali da dor na região abdominal e pélvica. Então elas chegam com muito medo e a gente vai mostrando. Então aí o resultado é muito legal, né? Porque daí a gente vai mostrando que ela pode fazer exercício, que ela pode se mobilizar, ela pode mexer. E aí nesses casos a gente não usa muito recurso analgésico. No máximo a gente cuida ali um pouquinho de um ponto ou outro que esteja com muita dor, né? A gente faz a fotobiomodulação, por exemplo, em locais muito específicos, trabalha cicatriza, tal, mas no geral é toque, é liberação miofascial e é exercício para essa paciente tirar aquela memória de dor, tirar a postura antálgica e tudo mais. Né? Então a gente vê esses dois perfis. E de recurso, né, como a gente falou, então a gente tem a cinesioterapia de um modo global mesmo, a gente tem as terapias manuais, principalmente liberação miofascial. Para quem faz acupuntura, ela é super bem-vinda, né? Super bem-vinda a acupuntura. E a gente tem a corrente TENS, né? Então a gente tem até alguns estudos da Unicamp que usou TENS, usou a corrente TENS autoaplicável, e realmente tem um efeito bem interessante para dor crônica, né, que é a endometriose. Então, a gente usa, sim, muito a corrente TENS para essa paciente conseguir fazer o exercício posterior à aplicação, né, para dessensibilizar as regiões, ou para até disfarçar, né? Olha, eu estou aplicando o TENS ali, eu vou mexendo aqui, então a gente vai, às vezes, até em conjunto, né? E tirando a questão da dor, a gente também pensa aí na fisioterapia pélvica, né, tratando as disfunções urinárias, sexuais e fecais que às vezes ainda ficam mesmo no pós-operatório. E aí também a gente usa todos os recursos que a gente tem da fisioterapia pélvica para tratar essas disfunções, né, desde de biofeedback, eletro, os dilatadores, mas muita terapia manual também, massagem perineal, né, então a gente vai pensando aí em todos esses problemas. O que acontece também muito no pós-operatório, que pode acontecer principalmente se tem muito acometimento de ureter, é lesão nervosa da bexiga. E essa paciente pode evoluir com uma bexiga neurogênica, principalmente hipoativa. Então, foram poucas pacientes, mas algumas pacientes tiveram que continuar, permanecer com sondagem de alívio mesmo, né, por longo tempo pós-cirúrgico. Outras não precisam de sondagem de alívio, mas ficam com uma bexiga com alta complacência, com dificuldade de micção. Então, a gente atua muito nessa questão também de estímulo vesical, de normalização vesical pós-operatória. É muito comum. Os médicos, eles já mandam. A hora que vê que eles mexeram muito no ureter, que tinha endometriose na bexiga, eles falam, é essencial, vai, já marca a fisioterapia,
porque você vê aquela dificuldade de esvaziamento vesical, aquela bexiga bem preguiçosa, sabe? Então a gente trata isso também. Vê quanto recurso, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque as pessoas pensam, vou usar um recurso, uma corrente elétrica analgésica, e a pessoa fica lá a sessão inteira deitada com a corrente, acabou a corrente, tchau, até a próxima sessão. Isso é muito comum, né? Você É, sabe que isso é na nossa praia. E aí não tem muito resultado. E aí fala, poxa, é, mas parece que a fisioterapia não serve muito para isso. Ela serve como um tudo, se ela for bem feita. E você tocou nesse assunto, por isso que eu estou ressaltando, é uma coisa que a gente tem falado muito aqui no nosso canal. Não é porque você está fazendo uma corrente analgésica, o paciente fica deitado dormindo, né? Ou uma corrente citomotora fica deitado dormindo, né? A gente tem que usar a atividade. A gente tem que ver o propósito dessa corrente. É aproveitar, de repente, aquela dor está diminuindo e mostrar para ela que ela é capaz de fazer uma é, atividade. Então, isso aí é importante que o profissional tenha isso na cabeça, por isso que é importante ele entender o que está acontecendo. Então, o nosso é, bate-papo aqui, que está quase chegando no final, né, trouxe, eu acho, muito isso, essa compreensão do que está acontecendo, porque senão você acha que é uma dor, chegou com dor, veio para fisioterapia para tratar a dor. Na verdade, não é, é isso. Você tem que entender em que momento, né, da doença a pessoa está, se ela vai passar por procedimento cirúrgico, se ela não vai, o que é que você pode fazer para melhorar esse contexto todo aí que ela está inserida. E aí, é Cine, eu isso. queria te perguntar uma coisa: os médicos encaminham para fisioterapia? Eles têm essa clareza de tudo isso que você me falou? Porque eu acho que nem os fisioterapeutas têm isso tão claro na cabeça. Então, a gente tem, de novo, duas realidades, É, né? Os médicos que não estão envolvidos no contexto e não são especialistas e não mandam para fisioterapia. Mas a gente vê sim, pelo menos, né, como eu estou inserida, eu acho que num grupo que tem, que acabei ali me tornando a uhum, fisioterapeuta, né, um é, pouco a referência do grupo, então eu vejo os médicos indicando sim, não como a gente gostaria, não para todas, não para a gente orientar todas que seria o mundo ideal, mas para cirurgias que geralmente são maiores, tal, eles encaminham, sim. A gente vê um crescente de encaminhamento. A gente vê pacientes que fizeram a cirurgia ou que fizeram o tratamento, que passaram com a gente também encaminhando para outras, mesmo que o médico não encaminhe. Né? Então, a gente percebe que tem um crescente de reconhecimento, encaminhamento, mas ainda longe do ideal, né? Como a gente sabe. e entre os fisioterapeutas, o que é que você vê? De encaminhamento, você Não, de diz? conhecimento sobre o que fazer com o paciente que tem endometriose. Ah, eu vejo pouca abordagem. A gente vê muito essa questão analgésica mesmo, né? De tratar a dor e pronto, porque afinal de contas, ela tá com uma cólica, o que que eu vou fazer? Né? Ela tá com uma dor crônica, ela tá com uma dor visceral, então eu não tenho muito o que fazer. Essa postura é porque ela tá com a dor, né? E ela não entende todo esse processo, né? Que às vezes você precisa dessensibilizar um pouco, e muito dessa dor muitas vezes é postural, é miofacial, né? E às vezes alivia se você tratar essa dor muscular, enfim, muito ponto gatilho, sabe? Então, os fisioterapeutas às vezes têm medo, né? Do toque, medo do movimento, assim como a paciente, porque a paciente ela não quer movimentar, ela não quer ser tocada. Então, o fisioterapeuta que não conhece o processo, ele respeita isso e ele não toca, e ele não faz exercício e acaba só fazendo analgesia mesmo. Mas sabe o que acontece também, Laura? Eu tenho percebido que alguns colegas começaram também a indicar, falar, olha, eu não atendo, então, né, encaminha para quem entende, para quem atende, né? Então, isso também é legal, né, de acontecer. Com certeza. Bem, gente, então nós vamos terminando aqui nosso bate-papo. Cirilo, eu queria te agradecer muito você ter vindo, compartilhado aí tanto conhecimento no nosso canal. Espero que tenha jogado as sementes, né?
que a Cilira jogou aqui, que possam crescer e brotar, né? E florescer aí, né, nas diversas cidades aí desse país. Nós temos um público que também é fora do país aí, que fala a língua portuguesa, então que a gente consiga chegar aí nesses lugares e que sirva também para vocês estudarem mais sobre endometriose, sobre a atuação da fisioterapia, né? Que de repente, onde você está inserido, não tem nenhum profissional que Uhum. faz essa abordagem. Quer dizer, quanta mulher será que tem ali precisando desse atendimento e não tem quem faça esse acolhimento? Então, Cília, se você quiser deixar uma mensagem aí final. Eu acho que eu ia até pensar por isso mesmo, né? Existe até um slogan da endometriose que uma em cada 10 tem endometriose. Então, eu acho que essas mulheres elas precisam, né, de cuidado, elas precisam de informação, e não digo nem precisar da fisioterapia, porque às vezes elas vão precisar ou não vão precisar, mas principalmente pensar na qualidade de vida, num diagnóstico precoce, no exame correto, no tratamento correto, e se o fisioterapeuta só souber, pelo menos, orientar, encaminhar, conhecer, né, já é de grande valia, né, e já ajuda muito. E se souber tratar, e se especializar e conhecer a doença, melhor ainda, né? Então, tá certo. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo do canal do YouTube da Eletrion. Obrigada, gente. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.